Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Vamos fechar hoje a Revolução Russa, combinado? Primeira coisa, aula passada vocês viram antecedentes, sociedade, inclusive bem resumidamente o pensamento comunista, marxista, grupo da inteligência, e fechei ali no Domingo Sangrento. Hoje nós vamos fechar, entendermos os dois principais grupos, bolcheviques e mencheviques. Vou dar até uma estratégia para vocês nunca mais esquecer quem é quem nessa história. Vamos pegar o Lenin de um grupo e o Kerensky do outro grupo e nós vamos fechar ali com o processo revolucionário, formação da União Soviética, termina no governo do Stalin. Combinado? Vamos lá, embarque nessa aí, vamos junto, tá bom? Primeira situação então. Nessa aula vamos analisar o processo revolucionário, os grupos menchevique, bolchevique e a nova ordem social, a União Soviética, a criação após a Revolução Russa da União Soviética. Saberia me dizer, agora está bem mais claro para você, União Soviética, atual Rússia e outros países que vão formar, podemos até dar um pitaco ali no finalzinho, apesar que é conteúdo da Guerra Fria. Vamos lá, minha dica, como saber quem é quem, grupo menchevique, bolchevique. Opa, aí que eu estava colocando ao contrário. Menchevique. Menchevique, minoria, grupo menos radical, mais republicano do que... mais heterogêneo, com mais pessoas diferentes, menos radical, minoria. Agora o próximo grupo, bolchevique. Bolchevique, uma grande maioria, um grande grupo, radicais, comunistas, inclusive comunismo de guerra, tomar na força o sistema. Tá claro? Ambos compartilham de um ponto em comum: derrotar um governo czar monárquico. Grande diferença entre os dois grupos. Que modelo de governo implantar no lugar? Os mencheviques, mas não quer dizer que não tinham socialistas, mais republicanos heterogêneos misturados, um governo inclusive mais preocupado com o modelo capitalista e atualizar, modernizar a Revolução Russa, a Rússia. Já os bolcheviques não. São radicais, querem implantar uma nova sociedade, são marxistas. Opa, já estava esquecendo. Querem implantar uma sociedade comunista no sentido científico marxista da palavra, experimentar uma nova sociedade e não é a capitalista que eles estão procurando. Está aqui a grande diferença dos dois. No primeiro grupo, menchevique, o principal líder, Kerensky. Segundo grupo, bolchevique, quem é o líder? Podemos colocar três. Stalin, Trotsky, mas vamos focar no primeiro líder, o principal líder da Revolução Russa, Lenin. Ulik e o Ilyin Alyanov. Lenin entrou na história com apelido, o nome dele, ainda bem, porque imagine eu aqui falando o nome desse cara toda hora, a dificuldade. Lenin entra para a história como grande líder da Revolução Russa. Depois nós vamos terminar a aula com Stalin e Trotsky e a disputa do poder entre os dois. Primeiro, Revolução dividida em dois momentos. Revolução Russa dividida entre fevereiro e outubro. Em fevereiro, os mencheviques chegam ao poder. Muito mais apoiado pelos grupos industriais que viam nos bolcheviques o radicalismo e não eram a favor dos bolcheviques. Os mencheviques entram no poder em fevereiro, até outubro, fazendo o início do processo revolucionário. Derrubam o governo de czar, mas continua, inclusive,
A Rússia na guerra, o que inclusive enfraquece o movimento dos mencheviques. Estava muito discutível se deveria ou não tirar a Rússia da guerra. Então essa revolução acontece em 1917. O processo revolucionário começa com os mencheviques, com Kerensky liderando o movimento em fevereiro. A Rússia continua na guerra com quase 2 milhões de baixas. 2 milhões. A Primeira Guerra Mundial levou 10 milhões de pessoas para a morte. Imagine só a Rússia com quase 2 milhões. Isso fazia o descontentamento e críticas fortíssimas ao movimento dos mencheviques. Aí, no meio, bem no meio aqui, o Lenin, vendo o descontentamento da população, resolve fazer a chamada Teses de Abril. Não vou perguntar qual que é o mês, né? Vocês já sabem. E nesse mês de abril, as Teses de Abril, Lenin lança o famoso lema. Oh, ficou quase que rimou, né? Lenin lança o famoso lema. Quase a roupa do rei errou, né? Paz, pão e terra. Aqui ele matou. Paz, tira a Rússia da guerra. Pão, mata a fome da galera. Terra, distribuir terras, fazer o movimento comunista. Era uma espécie de uma manifestação. E ele, nessa Teses de Abril, então quando vocês vão em vestibulares, na prova, o que foi a Tese de Abril? Quando Lenin apresentou o famoso trinome paz, pão e terra, querendo tirar a Rússia da guerra, paz, pão, resolver a fome da população com a distribuição de renda, terra, reforma agrária, distribuição de terras para os pobres. Aí, isso é comunismo, meu amigo. Resultado, próximo slide. Mencheviques eram considerados moderados. A maioria buscava a implantação de um sistema republicano capitalista, como o Sr. Roberto colocou para vocês aqui. Mas havia líderes socialistas moderados, não estavam bem claros e era um grupo muito heterogêneo, misturado dentro dos mencheviques. O líder, Kerensky, inicia o processo revolucionário em fevereiro de 1917. Vem em abril, Lenin faz um pronunciamento chamado Teses de Abril, apresenta paz, pão e terra. Em outubro, aí, os bolcheviques tomam o poder, comunismo de guerra, fortemente armados, invadem o Palácio de Inverno, que era do czar, foi derrubado os mencheviques, o Kerensky, do poder, e eles implantam nesse processo revolucionário, na base da guerra, na luta armada, um processo revolucionário comunista. Então, assim, em base numa situação de guerra civil, de luta entre próprios russos, entre eles mesmos não está claro que modelo eles queriam. Tinha um grupo mais moderado e um grupo comunista mais radical que queria implantar uma nova sociedade. Quem vence? Os bolcheviques. Radicais marxistas implantam o chamado comunismo de guerra, né? Luta armada, invadem o Palácio de Inverno, depõem opositores, vai ter tribunal revolucionário para matar os opositores, vai ter guerra entre eles, vai ter um exército vermelho aí entre o Trotsky, que era um dos líderes bolcheviques também, e ele era, inclusive no início do movimento, ele estava do lado menchevique. Durante o ano, ele marcha para cá. E por que o movimento bolchevique acaba, pelo menos, se consolidando? Primeira coisa que o Lenin faz quando entra no poder, tira a Rússia da guerra, 1917. Aí, claro, né? Lenin e Stalin, tá aqui a imagem dos nossos amigos, Stalin, o Lenin, um dos líderes soviéticos, Lenin e Stalin, líderes do movimento bolchevique, processo revolucionário, vamos ler junto comigo, uma guerra civil. Além dessas diferenças, tinham as pessoas que não concordavam com a implantação do comunismo de guerra, que não concordavam com a sociedade comunista, que não queria expropriação de propriedades, não queriam perder o poder da indústria ou dividir terras com os pobres, reforma agrária. Então, assim, tem uma guerra civil e vai ser criado um chamado Exército Vermelho, um exército responsável por fazer a proteção do movimento do comunismo de guerra. Após os bolcheviques no poder, a população russa se divide entre ideias dos mencheviques, moderada, e dos bolcheviques.
Rússia assina o Tratado Brest-Litovsk. Rússia assina o documento. Primeira coisa que o Lenin faz, consegue a paz. Aí, claro, a população, opa, veja bem, já gostei desse governo, tirou a Rússia da Primeira Guerra, parou de morrer gente. Faltam a luta contra as potências, tropas internacionais, além dos mencheviques, além dos capitalistas, donos de propriedades que são contra, tinham também tropas internacionais que eram a favor de Nicolau II voltar para o poder, ou a família dele, porque ele já não morreu no processo revolucionário, também eram a favor, tropas internacionais que tinham medo que esse processo revolucionário comunista servisse de modelo para outros países e inspirar outros operários. Então, interferiram, houve tropas internacionais que invadiram a Rússia e tentaram derrubar o governo bolchevique do poder. Faltam a luta contra as tropas internacionais, contrário aos socialistas no poder, Exército Vermelho e Trotsky foi fundamental para a proteção, o Exército Vermelho e Trotsky, inclusive em algumas situações muito delicadas que são denunciadas hoje nos livros de história, dizendo que o Exército Vermelho também matou muitos camponeses, olha só aqui, que contradição, que estavam fazendo uma manifestação contrária ao movimento bolchevique. Trotsky foi lá com o exército e também fez ali um derramamento de sangue. Então vamos lá ter esse cuidado, porque muito se discute na história, e se o Stalin não tivesse tomado o poder, tivesse sido o Trotsky, será que a União Soviética não seria uma ditadura? Porque se coloca aqui que o governo com Stalin foi um governo autoritário, arbitrário, ditatorial. Então parece que ia dar 6 por meia dúzia. É o que os livros se colocam pra gente. Próximo aqui, vitória bolchevique inicia nova ordem. Aí o Lenin, para tentar resolver o problema econômico, tem que matar a fome da galera, tem que distribuir terras. Ele faz uma pequena abertura na economia, no comunismo de guerra, chamado NEP. Nova política econômica. Ele autoriza a abertura de capital, inclusive estrangeira, tenta solucionar a crise econômica, autoriza iniciativas, inclusive fim da nacionalização da indústria, entrada do capital internacional, autoriza que educação e saúde deixam de ser totalmente gratuito, libera então a educação e saúde particulares, e após a morte do Lenin, ele acaba morrendo em 1924, próximo slide, começa uma disputa política entre Stalin e Trotsky. Eram os 3 principais líderes do movimento bolchevique. Lenin, Stalin, Trotsky. Lenin acaba morrendo precocemente. Inclusive já tinha oportunidade de dar uma pesquisada. O que aconteceu? O que fizeram com o Lenin? O cara foi mumificado, literalmente, com um processo de taxidermização. Ele é um ponto turístico na Praça Vermelha, ali dentro da cidade de Moscou. Até hoje, ele é considerado uma ideia de um líder, muitas estátuas de Lenin. Stalin e Trotsky. Vamos lá. 1924, Lenin morre, disputa de poder entre Stalin e Trotsky. O Stalin é mais político, sabe armar mais alianças, sabe atender a reivindicações de generais. O Trotsky era mais arbitrário, mais fechado. Inclusive, o Trotsky fazia uma preocupação em fazer uma revolução interna apenas. O Stalin não. O Stalin tinha uma visão mais macro, queria expandir o comunismo para outros lugares e criar a União Soviética e expandir outros territórios, como ele vai fazer com a Lituânia, Letônia, Estônia. Né? Depois, na Segunda Guerra Mundial, vai invadir inclusive a Polônia, né? Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão são dominados também pela União Soviética. Então são vários países e isso aí reflete bem a política expansionista stalinista. Já Trotsky e também o Lenin não tinha essa preocupação em expandir o comunismo em outras regiões. Trotsky, líder militar, Exército Vermelho, Forças Armadas dos Operários. Trotsky é exilado da União Soviética, continua fazendo forte oposição, mesmo estando em outros lugares, termina a vida dele no México. Não me lembro a data, se é antes ou depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser assassinado por um espião soviético a mando de Stalin, inclusive, porque ele continua escrevendo, aliás, dentro do México contra o governo autoritário e ditatorial do Stalin. Eu fecho com vocês aí.
Quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa aula e, poxa vida, dizer que aprendi muito com vocês nessa aula e espero que vocês também tenham estudado junto comigo essa. Como sempre, tá vendo um jargão, né? Foco, força, fé no coração. Fechamos por aí. Até a próxima, galera. Valeu!